Oi pessoal, hoje iremos abordar um trabalho de história, com o tema do período joanino. Bom pessoal, esses tópicos serão o que nós iremos abordar nesse trabalho, fiquem com as perguntas. Bom, o período joanino começou em 1808 e se estendeu até 1821. Esse é um período importante na história do Brasil. Foi marcado pela transferência da corte portuguesa para a colônia, com a vinda do regente Dom João, sua família e um contingente de quase 15.000 pessoas, entre funcionários e pessoas ligadas à corte. A transferência da corte ocorreu pela recusa de Portugal em obedecer às ordens da França e aderir ao bloqueio continental, instituído com o objetivo de prejudicar os ingleses, em 1806. Com isso, o regente de Portugal, D. João, filho de Maria I, decidiu transferir toda a corte para o Brasil. O governo de D. João VI no Brasil, de 1808 a 1821, teve um impacto profundo na história do país. Sua política externa abriu os portos, fortaleceu laços com outras nações e impulsionou a economia. Internamente, promoveu reformas e instituições, marcando uma fase crucial na trajetória rumo à independência do Brasil. O Brasil foi elevado à condição de Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves em 1815 porque Portugal queria representação política. Em primeiro lugar, isso aconteceu porque a família real de Portugal não vivia em Lisboa desde 1808, o que causava certa revolta na população portuguesa. Os líderes moravam na colônia. A Casa da Moeda, Banco do Brasil, a Academia Real Militar e o Jardim Botânico foram algumas das obras públicas do período joanino. Nas questões externas, Dom João VI empreendeu 2 campanhas militares nas fronteiras do país. Nos primeiros anos do século XIX, uma parcela da população do Rio de Janeiro, transformada em cenário real, vivia uma expectativa singular, aguardando a chegada dos novos moradores da cidade. Com a transferência da sede do governo português para as terras da colônia americana, o príncipe regente D. João, de 1767 a 1826, participava das cerimônias e dos protocolos reais que causavam tanto fascínio aos súditos. A Revolução Liberal do Porto aconteceu em 1820 e foi um movimento militar que exigia o retorno de Dom João VI para Portugal. O Dia do Fico, como entrou para a história do Brasil 9 de janeiro de 1822, marcou o início daquele ano que seria o da independência política da então colônia portuguesa. Pressionado pela metrópole para retornar e promover a recolonização do Brasil. A Missão Artística Francesa foi um grupo de artistas e artífices franceses que, deslocando-se para o Brasil no início do século XIX, dinamizou o panorama das belas artes no país introduzindo o sistema de ensino superior acadêmico e fortalecendo o neoclassicismo que ali estava iniciando seu aparecimento. Jean-Baptiste Debré, Paris, França 1768, idem 1848. Pintor, desenhista, gravador, professor, decorador, cenógrafo. Frequenta a Academia de Belas Artes, em Paris, entre 1785 e 1789, aluno de Jacques-Louis David, de 1748 a 1825, seu primo e líder do neoclassicismo francês. Bom pessoal, essa é uma obra feita por Jean-Baptiste Debré. Nesta obra ele está ilustrando Napoleão e o Bávaro e Württemberg tropas. O processo de independência do Brasil avançou e concretizou-se durante a regência de Dom Pedro. As cortes portuguesas, instituição política surgida com a Revolução do Porto, tomaram algumas medidas que foram bastante impopulares no Brasil: o retorno de algumas instituições originadas no período joanino em Portugal, o envio de mais tropas para o Brasil e o retorno do príncipe regente para o país europeu. As negociações realizadas entre as autoridades brasileiras e portuguesas ficaram marcadas pela intransigência dos portugueses e contribuíram